Feudalismo, galera. Será que a gente consegue mesmo aprender história assistindo Naruto? Então, sou o professor Fábio Matias e hoje eu vou te ajudar a aprender feudalismo a partir do anime Naruto. Então, após a vinheta, a gente volta com todas as explicações. É isso mesmo, galera. Feudalismo a partir do anime Naruto. Bom, vocês vão estranhar um pouquinho, mas tem muitas das características do feudalismo no anime, tá? Então, primeiro, o que é feudalismo? Feudalismo é um sistema político, econômico e social que surgiu ali na Europa, tá? E que as sociedades elas vão ter um poder descentralizado, onde vários grupos vão se organizar, vão montar o que a gente vai chamar de feudo, e aquele feudo ele é autossuficiente. Então eu não tenho mais a figura do rei, do imperador, tá? Cada região tem o seu líder ali, que é o senhor feudal. E olha que nome interessante, no próprio anime a gente tem os senhores feudais de cada país, tá? Então, para a gente entender melhor, vamos ver como que é a estrutura de todo o território do anime Naruto, né? Então a gente inicia aqui com a formação do feudalismo e a formação da Aldeia da Folha, tá? Então a gente vai pegar a Aldeia da Folha como elemento chave aí para entendermos o que é esse feudalismo, tá? Então a gente tem aí uma imagem com o território do anime Naruto, tá? Então eu tenho aqui no País do Vento a Aldeia da Areia, onde o Gaara é o Kazekage. Vejam, as nomenclaturas são bem parecidas, tá? E a Aldeia da Folha foi a primeira, tá? Então a gente vai ter o nome aí do líder sendo uma espécie de cópia do que a Aldeia da Folha empregou, tá certo? Depois aí a gente vai ter o País da Terra, onde a gente tem a Aldeia da Pedra e o líder é o Onoki, que ele é o Tsuchikage. O próximo aí é a Aldeia da Folha, tá? No País do Fogo, onde eu coloquei aí o Hiruzen Sarutobi, tá? Como Hokage. Claro que quem assiste o anime sabe que o Hiruzen não é mais o Hokage, né? Agora é a Tsunade, e quem já está mais avançado sabe que tem outros Hokages. Eu não vou dar spoiler aqui para vocês poderem assistir, tá? Pois bem, próximo aí é Raikage, do País do Trovão, da Aldeia da Nuvem, tá? Então ele é o líder dessa aldeia. Depois a gente vai ter a Mizukage, no País da Água, na Aldeia da Névoa, tá? Então, aldeia poderosíssima, tá? Acho muito bacana os shinobis da névoa, tá bom? Pois bem, vejam que cada região tem o seu líder, e esse líder responde a um senhor feudal, tá? Então agora vamos entender como que se deu a organização dessas nações, né? Especificamente a Aldeia da Folha, tá? E a partir daí a gente vai vendo e fazendo o link para o feudalismo europeu, beleza? Então vamos lá. A gente vê aqui, né, assim como a gente vê o mapa do território de Naruto, a gente vê aqui um mapinha da Europa, tá bom? Então a gente tem aí vários reinos, tá? E a gente já precisa pensar, né, no que a gente aprendeu sobre o Império Bizantino, tá? Depois, Pepino o Breve dá um golpe de estado, se intitula rei e temos ali a primeira dinastia carolíngia, e aí a gente vai ter o Império Carolíngio.
que aí depois vai vir Carlos Magno, com toda a sua importância. Com a morte do Carlos Magno, os filhos dele destrincha o império, né? Quebra, fragmenta o império em 3 blocos, um para cada um, e aí a gente tem um enfraquecimento do império. Com isso, alguns nobres vão se sobressair. E aí começa o nosso querido feudalismo. Tá? Esses nobres vão fechando o seu território e aí a gente tem o que a gente vai chamar de feudo. E esse nobre dono das terras vai se intitular senhor feudal. Tá bom? Então vejam aí que a gente tem esse mapa com vários reinos. Reino dos visigodos, reino dos burgúndios, e assim a gente tem esse mapa da Europa se formando, tá? Depois a gente vai ter um mapa aí com o Império Carolíngio. Vejam que ele é bem extenso e a gente tem a divisão para os 3 filhos do Carlos Magno, tá? Então vai ter uma parte para o leste, uma parte para o oeste e uma parte central. Cada pedaço desse daí vai para um filho, beleza? Então isso daí é como se a gente já tivesse assistido às aulas, aprendido esse conteúdo e agora a gente vai linkar esse conteúdo com o anime Naruto, beleza? Então vamos para frente. Suzerania e vassalagem. Bom, então o que que significa isso, tá? Então eu preciso entender que suzerania é o senhor feudal fazendo um pacto com seu vassalo, tá? Então o senhor feudal é o dono das terras, mas ele precisa de proteção. Então ele vai atrás de um exército e esse exército vai proteger as terras do senhor feudal. Então, o cavaleiro ele vai fazer um juramento de fidelidade para com o senhor feudal e ambos vão ter relações ali de suzerania e vassalagem. Então, o vassalo, que é o cavaleiro, vai proteger as terras do senhor feudal junto com o senhor feudal. O senhor feudal vai dar título de nobreza para esse cavaleiro. E aí, esse pacto, ele vai além do senhor feudal, porque esse cavaleiro ou esse nobre, né, um conde, um duque, um marquês, ele precisa de trabalhadores. Então, ele vai fazer pactos também de suzerania e vassalagem com pessoas, com grupos que estão abaixo dele. Tá? E aí, o que, que ele vai dar? Porque esse senhor feudal, ele vai dar um pedaço de terra também para esse nobre. E aí, esse nobre vai dividir as suas terras com outros grupos de classe inferior. Depois a gente vai ter os camponeses. Esses camponeses que não têm terra, eles vão pedir auxílio para um senhor e esse senhor vai entregar as terras, mas esse camponês tem que pagar impostos, tá? E aí depois a gente vai ver como que é mais ou menos essa cobrança, tá bom? Claro que você, estudante, né, sabedor, conhecedor, já sabe que esse pagamento é através de produtos, porque não existia moeda ainda, tá? Então ele dava parte da sua produção para o senhor feudal, beleza? Então, suzerania e vassalagem é isso, tá? Um pacto de fidelidade realizado entre o suzerano, que é ou o senhor feudal ou um nobre, com o seu vassalo, que pode ser uma pessoa de nobreza, cavaleiro, duque, marquês, tá? Condes, barões ou camponeses que precisam de terra para sobreviver. Belezinha? Aí a gente já tem nossa primeira imagenzinha do mangá de Naruto, né? Eu tirei essa fotinha aí do mangá que eu tenho aqui. E aí ele diz assim, né? Foi como um sonho os Senju e os Uchihas unirem forças. Olha o pacto, né? O juramento de fidelidade, né?
suzerania e vassalagem aqui presente no anime, tá? Então, mais ninguém seria sacrificado, mas nenhuma criança teria que morrer. Então, é um sonho, assim, começa com o Hashirama, mas ele também afeta intimamente o Madara, tá? Então eles crescem juntos na guerra, brigando, os dois clãs, né? E o Hashirama, ele fala para o Madara, olha, eu tenho um sonho. O meu sonho é criar uma aldeia, uma vila, onde os clãs não brigassem, não guerreassem. Eu tenho esse sonho. E aí, quando eles crescem, o Hashirama vai lá e negocia com o senhor feudal do País do Fogo. O senhor feudal dá terras para ele e ele começa a conversar com outros clãs, com outras famílias. E aí esses clãs vão compondo o que a gente tem aí na Aldeia da Folha. Tá? Então tudo começa desta maneira, beleza? Uma idealização, um sonho, que aí o Hashirama, junto com o Madara, vai concretizar. Certo? Pois bem, aqui a gente tem o pacto, né, um juramento de fidelidade entre um senhor feudal e um cavaleiro. Tá? Vejam que ele usa uma coroa, mas ele não se intitula rei. Ele é dono de terras, tem muita terra e ele vai dividir agora esse espaço com outros nobres, tá? E depois vai vir os camponeses, beleza? Pois bem, olha só onde era a Aldeia da Folha. Uma área de floresta com montanhas. E essa montanha que vocês veem aí no fundo é a montanha onde vai ser esculpida o rosto dos Hokages, tá bom? Aqui nesse momento a palavra Hokage ela nem existe, tá? Ninguém sabe como é que vai ser o nome do líder da aldeia. A aldeia, vejam que a aldeia não existe ainda, não tem casa, não tem nada. É só o local. O senhor feudal vai chegar para o Hashirama e vai dizer, olha, tá aí o espaço, criem a sua vila. Beleza? Então, como diz aí no mangá, começamos a construir a vila. Após isso, também unimos forças com o País do Fogo e criamos uma nação pacífica que consideraria o país e a vila como iguais. Tá? Aqui é um pontinho de diferença do nosso feudalismo, porque no feudalismo, o senhor feudal ele não fica igual em, em hierarquia de igualdade com os seus súditos, tá? Com seus vassalos. Ele vai permanecer sempre acima, beleza? Então aqui o Hashirama ele fala que ele fez um pacto com o senhor feudal do País do Fogo e manteve relações de igualdade para tornar a nação pacífica, beleza? Organização política. Então, a organização, como eu falei para vocês, a organização política, eles não sabem nem o nome do líder político deles ainda. Então, eles vão ter que criar um nome para esse líder, eles vão ter que informar o senhor feudal como é o nome e quem é a pessoa que vai ficar responsável, tá? Então, tudo isso vai ser realizado através de uma reunião com o senhor feudal e aí eles tomam a decisão. Mas primeiro o Hashirama ele tem que conversar com o Madara, que é o braço direito dele, o cara que idealizou a aldeia junto com ele. Então ele vai chamar o Madara e vai ter uma conversa com ele. E aí ele vai dizer: olha, Madara, o senhor feudal do País do Fogo pediu para que a gente organizasse a vila e instituísse um nome para o líder e escolhesse uma pessoa para fazer esse trabalho. E aí depois o Madara vai dizer, não, Hashirama, meu amigo, o negócio comigo aqui é batalhas, tá? Então, eu vou fazer parte do exército, né? Vou tomar de conta, vou proteger a vila, vou proteger o senhor feudal. E você tem esse espírito mais político, né? Você vai tomar de conta aí
de liderar a aldeia, beleza? E aí o Hashirama fala, e como é que a gente vai chamar esse líder? E aí o próprio Hashirama diz, que tal Hokage, que significa a sombra do fogo. E aí esse nome é emblemático. Por que a sombra do fogo? Porque o senhor feudal, ele é o dono de tudo. E eles estão ali na sombra dele, tá? Então, por isso que ele vai usar esse termo, beleza? A sombra do fogo. Eles estão, de certa forma, sendo abraçados, acolhidos ali pelo senhor feudal do País do Fogo, tá? E aí o nome do líder da aldeia vai se tornar Hokage. E aí a gente tem o Hashirama como o primeiro Hokage da aldeia da Folha, beleza? E olha só como ficou a aldeia da Folha após a unificação aí dos clãs, né? E aí vai vir clã de todo lado, tá? Clã Nara, Sarutobi, clã Uzumaki, que é o do próprio Naruto, tá? E um detalhe que vocês já devem saber, mas é bom eu falar para quem ainda não assistiu o anime, um pequeno spoilerzinho, né? Como eu falei, um spoilerzinho é bom porque hypa você para assistir ou para ler o mangá. O próprio Hashirama vai se casar com uma membro do clã Uzumaki, tá? E aí a gente vai ter um desenrolar na história que é bem interessante, tá? Eu aconselho vocês a assistirem, beleza? Até porque o anime já terminou em 2017, né? Então já tá mais do que na hora de quem não assistiu já assistir, beleza? Mas vamos seguir, vamos para frente. Aqui o Hashirama ele fala, né? No entanto, o resto do mundo elogiava e copiava o sistema da nossa vila. Então vejam que a Aldeia da Folha foi a primeira a se unificar. Por isso que ela é tão grande e poderosa, tá? E aí as outras vilas vão surgindo depois. Lá na Aldeia da Areia, o Kazekage vai dizer, olha, lá no País do Fogo a galera se unificou e tem um líder lá chamado Hokage. Então, vamos unificar o nosso povo aqui também e vamos chamá-lo de Kazekage, o líder. A mesma coisa na Aldeia da Pedra, a mesma coisa na Aldeia da Névoa, a mesma coisa no País do Trovão, na Aldeia da Nuvem, tá? Então, as várias aldeias que foram surgindo vieram depois da Aldeia da Folha, beleza? O sonho que o Madara e o Hashirama tinham na juventude se tornou realidade. A partir dali está formada a Aldeia da Folha. Vocês conseguiram pegar os elementos que compuseram a aldeia, que também fazem parte do feudalismo europeu? Se não, eu vou reforçar com vocês, tá? Proteção e impostos. Então, a gente tem a vila sendo protegida por uma barreira, né? Uma barreira de chakra, como eles falam, né? O inimigo que passar por essa barreira vai ser detectado. No feudalismo, também vai ter um sistema de proteção, tá? Então, a gente tem os cavaleiros, que fazem parte do exército, que protegem os arredores, né, os limites do feudo. E a gente vai ter outro mecanismo, tá? Vejam só essa imagem. A gente tem um lago ao redor do castelo, ao redor do feudo. A gente tem uma ponte, né? Uma ponte que eles podem elevar essa ponte e baixar essa ponte para que as pessoas consigam transitar, beleza? Então, o feudo ele vai ser protegido desta forma: exército, né? Arqueiros, tá? E um lago para evitar que os inimigos consigam penetrar nesse feudo, tá bom? Vejam aí que a gente tem alguns nomes, né? Manso Servil, Campos Abertos, tá? Reservas senhoriais. O que seria isso? São as terras, tá bom? Manso significa terra. Então, se é um manso servil, é a terra do servo, do camponês, do cara que vai pagar os impostos. E aí ele vai trabalhar nessa terra que não é dele, o nome é manso servil, porque ele vai trabalhar na terra
E uma parte dessa produção vai para o senhor feudal e a outra vai para ele poder sobreviver. As reservas senhoriais são as terras do senhor feudal. E aí, o senhor feudal vai trabalhar nas terras? Claro que não. Tá? Ele tem pessoas que ele concedeu essa terra para poder trabalhar. Então, o camponês vai tirar alguns dias da semana para trabalhar na terra do senhor feudal e produzir para ele. Beleza? Campos abertos. Aqui a gente vai chamar de terras comunais na Europa. Tá? Esses campos abertos é a área de floresta, são áreas onde o senhor feudal vai pedir para construir uma estrada, beleza? E aí são terras comuns a todos, tá? Todo mundo pode ir lá pegar lenha para poder cozinhar, beleza? O que não pode fazer é, a partir dessas terras comunais, um camponês gerar um espaço para ele trabalhar. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque as terras comunais é terra de todo mundo. Beleza? Ele não pode tomar para si. O único que pode fazer isso é o senhor feudal. Beleza? Bom, pessoal, vejam que a mesma estrutura que a gente viu lá na formação da Aldeia da Folha, de chamar as famílias para unificar, para formar os grupos e assim compor toda a aldeia, a gente também vê aqui na formação do feudalismo europeu, tá? Então, vários camponeses vão pedir auxílio aos nobres e assim a gente vai tendo a composição do feudo, tá? Do território. E aí, quando a gente presencia na história um ato de doação da terra, a pessoa que doou, ela se torna um suzerano. A pessoa que recebeu se torna o vassalo. E aí a gente tem o fechamento dessa doação e desse recebimento através do pacto de juramento e fidelidade. Tá? Esse pacto, o camponês, ele vai dizer que parte da produção que ele realizar na terra que ele recebeu, ele vai entregar para o senhor feudal. Tá? Claro que isso não é somente esse imposto que ele vai pagar, tá? Ele vai pagar imposto sobre tudo que ele tem, tá bom? Então, quais são esses impostos que ele vai pagar? A gente tem aí umas imagens, né, de alguns camponeses trabalhando e vejam que eles utilizam algumas ferramentas. Essas ferramentas que eles utilizam, elas pertencem ao senhor feudal, tá? Então, no momento que o senhor feudal empresta essa ferramenta para o camponês, a gente tem aí um imposto sendo cobrado. Beleza? E qual seria o nome desse imposto cobrado pela utilização das ferramentas? Então, a gente vai ter o nome do imposto chamado de banalidade, tá bom? Então, banalidade nada mais é do que a utilização da ferramenta cedida pelo senhor feudal, beleza? Agora, quando o camponês, o vassalo, entrega parte da sua produção lá do seu manso servil para o senhor feudal, a gente vai chamar isso daí de talha, tá bom? Então, tudo que era produzido era entregue ao senhor feudal, tá? Também ele vai pagar um imposto sobre a utilização da terra do senhor feudal. Então ele vai ter que tirar alguns dias da semana, 3 a 4 dias da semana, para poder trabalhar nas terras do senhor feudal. E aí toda a produção ela é do senhor feudal, tá? E ele vai trabalhar de graça, sem cobrar nada, tá bom? Então, o nome desse imposto é corvéia, tá? Então, eu tenho banalidade, talha e corvéia,
banalidade pelo uso das ferramentas, moinho, que mais? Forno, tá? Tudo isso vai ser cobrado a banalidade. Talha é eu dar parte da produção que eu tenho na terra que me foi concedida e aí eu entrego para o senhor feudal. E corvéia, eu tirar alguns dias da semana para trabalhar nas terras do senhor feudal de graça. Tá? E olha que eu não estou colocando nenhum dízimo da Igreja Católica, tá? Que ele também vai pagar, beleza? Mas aí a questão religiosa é para outra aula, tá? Então, pessoal, gostaram da aula? Bacana? Valeu? Deu para entender? Deu para tirar as nuances ali do anime, as coisas que são parecidas com o feudalismo? Deu, não deu? Beleza? Então, já que deu certo, né, essa nossa aula, já deixa aquele like, beleza? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho porque as próximas aulas você vai receber em primeira mão, tá? Se você gostou, se a aula foi prazerosa, foi proveitosa para você, você conseguiu aprender o conteúdo, compartilha, tá? Difunde essa ideia aí para mais amigos, para várias pessoas, pessoas que estão prestando vestibular, pessoas que estão ainda no ensino fundamental, beleza? Sexto, sétimo, oitavo, nono ano, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, tá? Você que curte animes e queria saber mais sobre a história do anime, um pouquinho, pegar essa comparação da aula, compartilha também, tá? Eu sei que você vai gostar dessa aula, beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, tá? Beleza? Então, essa é a nossa primeira aula, uma aula gostosa de se ouvir, tá? Uma aula que você aprende com coisas que você gosta, beleza? Não é aquela aula pesada, maçante do livro didático, tá? Então, compartilha, espalha essa aula aí para várias pessoas, beleza? Conto com vocês. Já deixa na descrição do vídeo sugestões de aulas que vocês gostariam, de animes que vocês gostariam que eu comparasse com a história, tá? Dúvidas sobre a aula que você teve no momento aqui da discussão, da conversa, beleza? Então, deixa nos comentários, vou responder todos, tá? Com carinho, com muita atenção, beleza? É isso e já né? Até a próxima!